E o Império Assírio, na época que estava ali em Jerusalém, na época que o reino estava quebrado, na época que Judá estava quebrada, Jerusalém estava quebrada e que todos estavam divididos, nessa época levantou-se o Império Assírio. O Império Assírio era um povo muito mau. Ele, quando chegava numa nação, eles queimavam as pessoas, matavam as crianças, matavam os velhos, deixavam somente os jovens, os que podiam andar, os que podiam ser levados escravos, cativos e acorrentados, os fracos, os anciões, eles eram mortos à espada, sacrificados, as mulheres eram rasgadas ao meio, as que não podiam andar eram mortas, e eles destruíam a nação. Era um povo muito difícil, uma colonização deles. O que eles faziam quando eles arrebentavam a terra? Eles tiravam todos os moradores da terra, todos. Eles tiravam todos os moradores e deixavam vazia a terra, sem ninguém. Jesus. E pegava outra nação, que eles tinham já pego escravo, e trazia os escravos todinho para aquela nação que estava vazia. Aí povoava. Jesus. Aí o Israel, aquele povo que saiu lá do Reino Norte, eles levaram para outro lugar lá. E povoaram outro lugar. O que aconteceu com isso? Quando eles colonizaram Samaria, eles tentaram fazer isso em Judá. Eles tentaram entrar em Judá. Você já conhece a história? Quando o rei Ezequias recebe uma carta, ele afronta ao Deus vivo. Jesus. O rei Ezequias pega aquela carta, apresenta a Deus: olha Deus, o que o rei Senaqueribe quer fazer. Ele quer entrar aqui e destruir. Vamos ver isso lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, nós vamos ver Senaqueribe afrontando o povo de Deus. Afrontando o povo de Deus. O rei Ezequias Israel já era uma nação praticamente escrava do rei Assírio. Ele pega a casa de Deus, o ouro da casa de Deus, 300 ciclos de ouro, né? 300, eles tiram a ombreira da casa de ouro da casa de Deus todinha, derrete, manda tudo para o rei Senaqueribe para eles não invadir Jerusalém. Muitas das vezes a gente faz, sabe por quê? A gente esquece de confiar em Deus e começa a confiar no dinheiro, no ouro, no poder, no conhecimento, e tentamos comprar o inimigo, queremos fazer aliança com o inimigo. Foi isso que ele tentou fazer aliança com o inimigo, tentou ficar do lado do inimigo para não ser afrontado pelo inimigo. Mas teve uma hora que o inimigo falou: não, agora que eu recebi tudo, eu não quero só esse ouro, eu quero invadir você, eu quero invadir a sua casa, eu quero entrar. Aí Ezequiel falou: agora não dá mais o meu poder. Muitas das vezes nós fizemos isso, sabia? Nós estamos resolvendo do nosso jeito e esquecemos do jeito de Deus. E aí Deus fala assim, aí Deus apresenta, quando nós recorremos a Deus, nós vamos falar hoje sobre louvor e adoração. Nós temos que conhecer Deus para poder adorar a Deus. Aí quando Ezequiel fala assim: eu conheço um Deus. Aleluia. Um Deus que nos segurou até aqui, que trouxe Moisés e trouxe-nos até essa terra com Moisés, os nossos pais, Abraão, o nosso pai Moisés. Nós vivemos aqui, nós atravessamos o rio Jordão, nós ganhamos a terra, nós invadimos as nações, nós tomamos essa terra, Deus entregou-nos uma terra que emana leite e mel. Agora nós estamos sendo afrontados pelo inimigo e eles querem nos tirar dessa terra, nos tirar a adoração, nos tirar do perto de Deus. Deus, olha o que eles querem fazer conosco. Deus olhou do céu e falou: essa noite a Síria não entra em Israel. Deus santo, aleluia. Deus enviou um anjo, e naquela noite 185 mil homens do exército assírio morreram. Jesus. Um anjo matou 185 mil, e nunca mais a Síria tentou invadir Jerusalém. Jesus. Nunca mais a Síria tentou invadir Jerusalém. Meu Deus. Nunca mais o inimigo tentou invadir Jerusalém. Os assírios não. Teve que ter outro império. O império que levantou-se contra Jerusalém, invadiu Jerusalém, foi o Império Babilônico. Mas o Império Assírio não entrou em Jerusalém, porque Deus não deixou. Então, Samaria, quando foi colonizada pelos assírios, entrou ali tudo
que é raça de adoração. Todo mundo trouxe o seu culto da África, o seu culto de Líbia, o seu culto libanês, trouxe Astarote, trouxe Baal, trouxe São Jorge, Sitibete, trouxe todo mundo, trouxe todos os deuses, trouxe todo mundo. E aí em Samaria era um culto ecumênico, né? O que eles querem fazer hoje da igreja? Querem trazer tudo para dentro da igreja. Que não, na nossa igreja não. Mas querem fazer, a gente adorar todo tipo, fazer uma bagunça. Aí foi assim que acontecia em Samaria. Na época de Jesus, isso aconteceu 500 e poucos anos antes de Cristo. Na época de Cristo, 500 anos depois, 550 anos depois, o povo de Israel ainda tinha rixa com Samaria. Por causa disso, lá atrás eu estou contando. Por causa dessa história lá atrás eu estou te contando. Por causa dessa época em que Samaria foi invadida pelos assírios e que entrou em Samaria todos os povos, não ficou nenhum judeu, nenhum povo de Deus, nenhum da raça do povo de Deus em Samaria. Por quê? Porque foi a colonização assíria, diferente da colonização babilônica, onde que nós vimos que levaram a cativo, mas ficou povo na terra de Babilônia. Tanto que quando a gente lê o profeta Isaías, ele lembra de Israel, mas ficou povos lá, ficou pessoas pobres. Quando nós vemos aquele louvor, quando Daniel está na cova dos leões, foi para Babilônia, os reis, os príncipes, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles eram da família real, eram nobres em Israel. O povo, a ralé, eles continuaram lá, a Babilônia deixou lá, era uma colonização diferente. Então quando eles voltaram para Israel, já tinha gente lá, pobre, mas tinha. A Síria não fazia isso, a Síria acabou com Israel, acabou com o reino norte, acabou com toda a Samaria, e lá em Samaria só existia povos vindos de outros povos. E quando foi colonizado, quando voltou todo mundo, o povo de Deus não queria ir, era para Samaria. Não, lá não presta. Jesus. Lá não presta, lá tem povo que não é de Deus, lá vem de todas as tribos do mundo, de todo lugar do mundo tem gente de Samaria. A capital, porque era a capital. Samaria era a capital do reino, como Jerusalém era a capital do reino. Então em Samaria ficou todos os povos, todas as misturas, todos os deuses, todo tipo de culto. Lá se batia tambor para tudo que era Deus, mesmo com Deus Jeová. Então na época de Jesus existia esse pré-conceito com Samaria. Já tinha mudado, as pessoas estavam querendo conhecer Deus, mas o povo de Deus não conseguia levar água para Samaria, não levava a palavra para Samaria, não abria Jesus para Samaria, não apresentava o Messias para Samaria, não apresentava as profecias para Samaria, não apresentava a palavra para Samaria, não a cultuava com Samaria, porque Samaria era um lugar onde que tinha um preconceito e se achava que um conceito de pessoas que não prestavam. Meu Deus. Quando Jesus chega para falar para a mulher samaritana, Jesus fala conosco, é muito forte isso. Muitas das vezes nós temos preconceito com as pessoas. Ah, eu não falo com fulano porque fulano é macumbeiro. Eu não falo com fulano porque fulano é espírita. Eu não falo com fulano porque fulano não é da Assembleia de Deus. Eu não falo com fulano porque ela é do Evangelho Quadrangular. Eu não falo com fulano porque é da Igreja Batista. Eu não falo com fulano porque é metodista wesleyano. E nós estamos fazendo o que Jesus olhou e falou: olha, vai chegar um tempo que o lugar de adorar não vai ser Jerusalém. Meu Deus! Nem Jerusalém, nem neste monte. Provavelmente ele estava falando do Monte Gerizim. Por que o Monte Gerizim? Você sabe por que o Monte Gerizim? Quando o povo de Deus atravessou o Jordão, Moisés levou 6 tribos para o Monte Ebal e 6 tribos para o Monte Gerizim. O Monte Ebal era o Monte da Maldição. Você vai lá e amaldiçoou o povo. Lá em Gerizim você sobe e abençoa o povo. Tipificando, porque vocês vão saber, se vocês não me adorarem, toda essa maldição vai vir sobre você. Lá no Ebal. Mas em Gerizim, fala as bênçãos, todas as bênçãos que vocês vão ter.
quando vocês subirem, eu vou falar para vocês que quiserem ver sobre isso, nós vamos ver em Deuteronômio, né? Deuteronômio, nós vamos ver sobre justamente sobre as maldições do Monte Ebal, em Deuteronômio 27, nós vamos ver justamente isso. Quais são as tribos que estão lá no Monte Ebal e quais são as tribos que estão no Monte Gerizim. Em Deuteronômio 27, do versículo 11 em diante, nós vamos ver isso. Provavelmente, quando Jesus chegou em Samaria, falando com aquela mulher de Samaria, naquele monte, provavelmente, estudiosos falam que era Gerizim. Porque em Gerizim foi onde que eles fizeram um templo para adorar. Irmão, você vai fazer o templo no Monte da Maldição. É verdade. Você vai fazer um templo no Monte da Bênção. Né? Onde que Moisés abençoou o povo. Vamos aqui construir o grande templo, a grande catedral do povo de Deus, em Samaria, no Monte Gerizim. É assim. E aqui vai estar a bênção de Deus. E chamou a Monte Gerizim, Monte da Bênção. A casa de Deus está na casa da bênção no Monte Gerizim. E Jesus fala para ele, olha, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores não adorarão Gerizim, no Monte da Bênção, nem em Jerusalém, na casa de Deus, mas eu vou procurar os adoradores que adoram em queimados. Aleluia! Eu vou procurar os adoradores que adoram em Mesquita. Aleluia. Eu vou procurar os adoradores que adoram em São João de Meriti, que adoram em Nova Iguaçu, que adoram no Rio de Janeiro, que adoram no Brasil, que adoram em Israel, que adoram nos Estados Unidos. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Jesus te procura hoje. Aleluia! Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia! Aleluia! Os verdadeiros adoradores. Agora, Jesus procura, Jesus te procura. Jesus veio aqui hoje procurar a minha adoração. E na procura dos verdadeiros adoradores, para você conseguir ser um verdadeiro adorador, a primeira coisa que você tem que ter é consciência. Consciência de uma adoração verdadeira. Aleluia. Eu quero adorar a Deus, uma adoração verdadeira, tem que ser consciente. Não pode ser um louvor sem pensar pela razão, pelo sentimento. Não pode ser só sentimento. Nós vemos às vezes que cultos abençoados, mas muitas das vezes faltando entendimento, passar pela consciência, pela razão. Você vê, às vezes eu vejo cultos que uma gritaria só, é que uma bagunça só, e não passou por entendimento. Tem que passar por aqui, ó. Para a adoração ser verdadeira, tem que passar por. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Tem que ser consciência. Lá, tem uma outra religião aí, que o inimigo pega como cavalo, Verdade. monta em cima e possui e acaba a consciência. É possuído, né? Assim que fala. É possuído. Possuído e não tem mais consciência nenhuma, se quebra, se rasga, passa pelo fogo. Às vezes passa pelo fogo. Eu já vi em alguns cultos desse tipo, que a pessoa passa pelo fogo e não se queima, passa a navalha no corpo, e a navalha e nem sangrar sangra, porque o espírito está na pessoa, e ali ele já não tem mais consciência, bate no chão, se quebra, não sente dor, e passa pelo inconsciente, faz coisas mirabolantes, mas sem consciência, porque ali ele já é cavalo. Meu Deus. Ali ele já está sendo usado. Ali ele já está sendo possuído. Nosso culto não. Nosso culto, quando nós rodamos no Espírito, nós sabemos que estamos adorando a Deus. Aleluia. Nós sentimos o Espírito Santo. Nós sentimos uma alegria. Nós adoramos a Deus. Nós estamos sim, mas consciente que estamos louvando ao Senhor Jesus. Passa pela consciência. Nada aqui é feito inconsciente, possessão. Não existe isso no culto a Deus. Aleluia. Se existir algum tipo de possessão, até que eu aprendi aqui, pastor, eu não vi Deus trabalhar, eu desconheço possessão.
Deus não possui, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. E eu quero entender o que a palavra diz. Se alguém diz outra coisa, eu não acredito. Eu acredito que a Bíblia diz. Diz que nós somos, temos consciência do que fazemos. Muitas das vezes Deus nos usa em profecia, nós sabemos o que está falando. Deus usa, entendeu? Te usa como vaso, como instrumento. Isso não é possessão. Isso não é possessão. Você está falando, você não sabe para quem que é, mas Deus mandou você falar, você é instrumento de Deus. Mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe que está sendo usado. E se você quiser não ser usado, você fecha a boca e engole a profecia. Engole. Se ela não quiser ser usado, Deus me dá o profeta para ele engole. Leva para casa e fica engordando com profecia que Deus tem mandado dar. Ele engole. Mas por quê? Porque nós não passamos pelo inconsciente. A nossa adoração é consciente. E eu, se eu quiser deixar de me usar, Deus me usa. Mas se eu não quiser deixar de me usar, Deus não me usa. É Deus, aleluia. Eu pago o preço, pode pagar o preço, pode. Vai engordando aí, vai engordando, Zé. Vai engordando, Zé. Eu tô mandando você entregar e tu entrega. Vai pagar o preço, vai pagar, irmão, vai pagar, porque Deus. Aí, varão. Deus te usa, tem você alguma coisa errada com a gente. Você se colocou na disposição para Deus, Deus me usa. Aí Deus falou, vou usar. Aí quando Deus começa a te usar, você quer. Peraí. Meu Deus. Pode, então, mas passa pela consciência. Ai, não Jesus. existe possessão do servo de Deus. Nós temos que deixar ser usado. E nessa noite de adoração, deixe ser usado. Gaste-se para Deus. Deixa Deus usar você. Deixa Deus falar contigo. E seja